Fala galera, aqui é o professor Felipe Guimarães e nós vamos iniciar uma nova etapa em língua portuguesa. Mas antes de tudo, vá deixando o seu like no vídeo, apoiando nossa aula para que ele cresça e ganhe destaque maior no YouTube, ok? Vamos falar hoje de um assunto talvez já conhecido por vocês, se chama aposto. Então se prepare aí, se liga que nós vamos explicar os detalhes desse assunto. Para explicar o nosso assunto de hoje, vamos olhar esse pequeno exemplo. Segundo Tânia Silva, presidente do clube, é preciso mudar de atitude. Observe o seguinte: quem é Tânia Silva? Que parte dessa frase, que trecho dessa frase explica, dá detalhes maiores sobre a Tânia Silva? Exatamente. Quem disse essa expressão aqui acertou, presidente do clube. Então percebam que esse trecho da frase fala mais detalhes sobre Tânia Silva. Isso é muito importante perceber porque é um termo e o aposto nada mais é que o termo que esclarece ou explica algo que antecede. Então olha só, Tânia Silva está antes desse termo que está explicando aqui é o nosso aposto. Além disso, esse termo, essa expressão, está em destaque por causa de pausas. Nós temos vírgula no início do aposto e vírgula no final. Então, o aposto pode vir acompanhado de vírgula, dos pontos, travessão e também pode aparecer entre parênteses. O importante é você perceber que o aposto sempre terá a presença de algum tipo de pausa, e a pausa da língua é mostrada através de pontuações, ok? Então, o aposto que nós temos nessa frase, o termo que explica outro termo antecedente é presidente do clube. Que termo antecedente ele explica? Tânia Silva, ok? Segura aí que nós vamos ver mais outros exemplos. A partir dessas 4 frases, vamos notar como o aposto aparece. E de 4 maneiras diferentes, ele aponta um propósito. O primeiro exemplo nós estudamos agora. O aposto se encontra entre vírgulas, presidente do clube, e ele explica um termo antecedente, um termo que vem antes. Quem é Tânia Silva? Ok? Olha só esse segundo exemplo. Vamos procurar saber onde é que está o aposto. Aprendemos bastante hoje. Cálculos, história e linguagens. Galera, relembrando, o aposto apresenta pausas por meio de pontuações. E nós notamos aqui no meio a presença de 2 pontos. Então eu posso afirmar para vocês que o aposto é tudo isso daqui. Essa parte após os 2 pontos. Cálculos, história e linguagens. Então perceba o que foi aprendido. Tudo isso. Então mais uma vez o aposto está explicando, está apresentando um detalhe a mais sobre o que se falou antes. Ok? Terceira frase. A aluna Thalita tirou 10. Aí você pode agora ter tido um bug. Caramba, cadê a pontuação para mostrar onde tem o aposto? Temos um exemplo de uma maneira do aposto se apresentar sem pontuações, sem frases. Turma, relembre a estrutura original, o conceito original de um aposto. É um termo que explica algo antecedente. Então, o que está sendo explicado aqui? Quem é Thalita? É a aluna. Então eu posso dizer para vocês que Thalita é o aposto. Olha só a maneira diferentona desse aposto se apresentar. Thalita explica, determina quem é essa aluna. Então o aposto é Thalita. Na 4ª frase nós temos doces, salgados, bolo. Tudo isso terá na festa. Aí você pode indicar, já sei, o aposto é esse início aqui que está entre vírgulas. Não, galera, o aposto está após essa parte. Então você pode agora analisar com cuidado e perceber que nós temos uma expressão que resume tudo isso daqui. É justamente essa parte. Tudo isso, o que é o tudo isso? Doces, salgados e bolo. Mais uma vez o aposto indicando, dando um detalhe maior sobre algo que se falou antes. Basicamente, o aposto sempre vai se referir a algo que veio antes. Então, essa expressão, tudo isso, revela algo que foi falado anteriormente. Ok?
E vamos agora pensar. Como é que esse aposto aparece em cada frase? Nós temos aqui os 4 tipos de apostos. E aí vamos pensar. Segundo Tânia Silva, presidente do clube, é preciso mudar de atitude. Esse aposto aqui está funcionando como? Qual é o objetivo dele? Ele aparece como especificador, explicativo, resumidor ou enumerativo? É explicativo, está explicando quem é Tânia Silva. Então nós temos aqui o tipo do aposto que explica o termo anterior, ok? Dá um detalhe maior sobre o termo que antecedeu. Segundo exemplo, aprendemos bastante hoje, cálculos, história e linguagens. Só relembrando que o aposto é essa estrutura aqui, da metade para o final. Turma, nós temos aqui um aposto que enumera, que lista uma sequência de elementos. Olha, nós temos 3 elementos enumerados. É aposto enumerativo. Nosso terceiro exemplo, só tem 2 tipos sobrando. A aluna Thalita tirou 10. Pergunto para você, é qualquer aluna ou tem uma específica? Já estão sabendo qual é a resposta, né? Nós temos aqui um aposto especificador. Relembrando que Thalita é o nosso aposto. Então, está definindo, está especificando aqui que Thalita é a aluna sobre a qual se fala na frase. Sobrou o resumidor. Olha só, doces, salgados, bolo. Tudo isso, olha como a expressão resume todo o termo antecedente. Essa expressão resume tudo o que foi falado anteriormente. Então, nós temos aqui as 4 maneiras de construir um aposto na língua: explicativo, enumerativo, especificador e resumidor. O que explica, o que enumera, o que especifica e, logicamente, o que resume um termo antecedente. Vamos aqui para mais um exemplo e vamos procurar saber qual é o tipo de aposto que está nessa construção da frase. O policial André foi promovido. E aí, galera, qual será o aposto? Vou dar uma dica. É aquele aposto que não tem nenhum tipo de pontuação. Não tem nenhum tipo de pausa ali marcando por meio de pontuação. André, tá? André é o nosso aposto. E aí, ele funciona como? Ele está especificando o policial, está explicando, está enumerando ou resumindo algo? Quem disse especificando, acertou. Nós temos aqui um tipo do aposto que especifica um termo antecedente. O termo antecedente é esse policial aqui. Então, não é qualquer policial, é o policial que se chama André. Portanto, é o policial específico. Vamos para o último exemplo da nossa aula sobre aposto. Para a Luciana, diretora da escola, o ano foi difícil. E aí? Nós temos a indicação de pontuação, pontuação marca, 3 tipos de aposto que nós temos aqui. Qual será o termo que explica algo, o termo que detalha alguma coisa que veio antes? Quem disse diretora da escola, acertou. Nós temos o aposto entre vírgulas. E esse aposto entre vírgulas está falando sobre Luciana, sobre quem é Luciana. Então, o aposto explica algo que antecede. E aí, nós temos que tipo de situação? Um aposto que especifica, que explica, que enumera ou que resume. Tempo. Quem disse que é aposto explicativo, acertou. Ele está explicando, logicamente, quem é Luciana. Ela é diretora da escola. Então, perceba que, olhando com cuidado, com paciência, nós identificamos como o aposto se constrói numa frase. Então é isso, galera. Espero que vocês organizem as anotações de vocês no caderno e quando for ao vivo nós vamos tirar mais dúvidas sobre esse assunto. Não esqueça de deixar o seu like no vídeo para que ele tenha destaque e ganhe visualizações no YouTube. Até mais, gente!